nós voltamos! Ó, vou falar rapidinho tudo aquilo que a gente falou, né? Oi, tudo bem? Como vocês estão? Né? Você viu que aqui ó, tá bonito, ó, TV Barueri Live. A Julinha, que é a intérprete de Libras. Não pôde vir por um probleminha também técnico, mas a partir da semana que vem ele estará de volta. Faça um apelo aí, Márcia. Vou fazer um apelo agora. Quero agradecer a Ami, que esteve conosco aí durante 8 programas, né, com a intérprete de Libras. Tá com som, tá? Hã? Tá com som. Ah, legal. Agora estamos aqui, ó, ligadinho em vocês. Então, a Ami esteve conosco como parceiro por 8 programas, né? A semana que vem ela ainda estará aqui no programa. Mas depois, nós não vamos ter intérprete de Libras. Isso é muito chato, porque o nosso programa tem o intuito de levar informação, principalmente falar um pouco sobre pessoas com deficiências, né, terapias, médicos, né, tratamentos, e logicamente que a comunidade de surdos também necessitam participar do nosso programa. Inclusive nós teremos a entrevista com ela, né, com a própria Júlia, para falar um pouco. Então, peço a vocês encarecidamente, se conhecer alguém que gostaria de colaborar conosco, venha aqui conversar e a gente poder voltar com a Júlia, tá bom? Gente, hoje a nossa entrevista tá fantástica. É uma pessoa aqui, ó, que é linda, vocês vão se apaixonar por ela. Tá? Então, ó, a gente vai receber aqui a Carla Gaio e a Luciana Gaio. Gaia, né? Gaia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? Que algumas pessoas não sabem, mas é uma alteração genética, né? Que atinge, né, na pesquisa que nós vimos, né? De 1 a 700 bebês nascidos vivos, né? A probabilidade é de um ser autista, né? Síndrome de Down. Oh, meu Deus, eu tapei aqui, viu? Meu Deus, eu coiso na cabeça, né? De cada 700 bebês nascidos, um nasce com síndrome de Down. A Dani pode falar um pouquinho dos cromossomos? 46? Isso, todos nós temos 46 cromossomos, só que é uma triplicação num desses pares, que geralmente é no 21, o que causa essa diferença aí, né? Essas crianças maravilhosas. O cromossomo mais conhecido como o cromossomo do amor, porque eles são apaixonantes. Com vocês, Carla Gaio e Luciana Gaio, a mãe e a filha, ó. Foco nelas, Wesley. Sejam bem-vindas. Obrigada, Márcia. Obrigada, Dani, pelo convite. A gente adorou, né, Lu? Lu gostou, né, Lu? Tá gostando, sim. Lu? Você viu? Tá na TV Barueri Live. Manda um beijo pro pessoal de Barueri. Vou mandar um beijo pro meu pai. Isso. Eu vou mandar um beijo pra minha irmã também. Tá bom. Todo mundo que tá assistindo, né, Lu? A gente agradece aí todo mundo que está assistindo, todo mundo que se interessou em participar da live também. A gente achou bem legal isso, né? Então que as pessoas estão se interessando mais pelo assunto, não só pessoas que têm na família, mas também pessoas que conhecem e as que também não conhecem. E que tem a curiosidade de saber, né? Exatamente. De conhecer. Justamente, Carla, esse programa, a gente já tem há 2 anos, né, o Momento GMFE, e a gente gravava lá em casa mesmo, lá na sala, chamava o entrevistado, gravava com o celular, o marido da Dani editava, mas a gente ficava muito limitado a essa questão de grupos, tudo. Aí quando surgiu a TV Barueri Live aí, que tem o pessoal da equipe aqui, né, todo mundo junto, o Jonathan, né, o Anderson, eles abriram a TV Barueri nessa época da Covid, quando começou. Foi por uma brincadeira deles assim, né? Vamos fazer uma live. E ele falou, por que não? Aí começou um monte de gente a entrar, falou, daí surgiu a TV Barueri Live, registrada. Bem novinha, tem bastante programas aqui. O nosso é das 4 às 5 e vai até, acho que é das 10 às 11, né? 22, 23 horas, né? E aí eu percebi que na grade não tinha nenhum programa, como sempre, falando sobre a questão das pessoas com deficiência, né, suas necessidades. E aí eu falei com ele falou, não, fica à vontade, veja o dia, o programa é de vocês. E aí nós estamos aqui na TV Barueri Live, então eu tenho que agradecer sempre ao Jonathan e o Anderson. Cara, conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que começou aí sua vida, como é que foi? Bom, eu sou formada, sou psicóloga de formação, e também por ser o conservatório musical, 10 anos, né? Minha mãe me colocou no piano com 5 anos de idade. Que bacana. Porque ela também já era pianista, então
Com 5 aninhos comecei a aprender, parei um pouco, porque são 10 anos, né? Então, lá pelo 5º ano eu estava meio que saturada, porque era escola, eu fazia outras atividades, então ficou meio... E eu queria o piano, e meu pai não me dava o piano. Então, eu ia estudar na professora e ele falava, olha, eu vou te dar o piano se você for se formar. Então, eu fiquei 1 ano parada, aí no ano seguinte eu voltei, e eu resolvi, não, eu vou fazer até o fim, porque eu quero o piano em casa. Então, você vai até o 5º ano, 6º ano, 7º ano de piano, você é obrigado a entrar no conservatório, era, né? Não sei como é que está hoje. Então, o 7º, 8º e 9º você fazia em conservatório para ter a formação. Então, quando eu ia para o 7º ano, foi quando ele me deu o piano. Então, no 7º ano eu ganhei, porque os estudos são mais intensificados, você tem horas no piano. Né? Então, aí fui e me formei. E fora isso também tem outras formações, né, mais atuais. Tenho formação com DRT de atriz, tenho a minha inscrição na Ordem dos Músicos, que eu também sou cantora profissional. E isso tudo parou um pouco quando a Lu nasceu, né? Então eu trabalhei, estava gravando disco, inclusive, estava ali na boca para sair, mas a Lu não foi a culpada do negócio. A primeira vez que a gente ia trabalhar o disco, eu fiquei grávida da primeira filha, né? Que ela tem uma irmã mais velha. Eu tenho uma filha de 27 anos, completou agora em setembro. Então, pela primeira gravidez, eu parei tudo, tive a filha, falei, bom, vou esperar 1 aninho e vou voltar. Só que naquela época a música estava bem travada. Só tinha homem cantando, não sei se você lembra, na década de 90, 90. Você vai cantar um pouco pra gente. Agora, Lu, conta pra mim, sua mãe canta pra você sempre, na sua casa? Ela canta, ela adora cantar. Lu canta também? Ó, gente, não sai daí, porque no final do programa nós vamos ter uma cantoria das duas. Tem que dar uma palhinha, cara. Uma palhinha. Vai compartilhando esse link, ó. E aí você tem 2 filhas, então, tem a Lu e tem a Isabela. A Isabela Tá com 27, a Lu com 22. Então, aí, assim, a gente começou a trabalhar um disco. Eu peguei a época do vinil, você lembra que era disco de vinil? Em 92 ainda era. Ai, não lembro muito, não, cara. Eu não lembro muito. Uma vaga lembrança. A vaga, assim. Em 93 passou para CD. Então, eu tive que entrar em estúdio e reformular toda a arranjo, fazer tudo de novo e tal. Então, quando a gente já estava naquilo, já tinha até um contrato com a Universal, já estava tudo bonitinho. Comecei junto com o Alexandre Pires. Na época, o meu produtor descobriu ele lá em Uberlândia, que ele também trabalhava, e ele falou pra mim, tem um rapaz lá, então ele já cantava com a mãe num bar. Sim, e ele trouxe família de músicos, né? A carreira do Alexandre tem exatamente a mesma idade da minha filha mais velha. Ali. Ele falou, ó, grávida já fica, se você já fosse conhecida, mas assim, pra começar grávida, melhor a gente, né, você ter a criança e tal. Só que aí veio, assim, um período que a gravadora dominava, né? Então era tudo a gravadora. Hoje em dia, graças a Deus, eu gravo em casa e faz sucesso. Hoje em dia, YouTube, entendeu? Naquela época era uma dominação geral. Então só tinha homens cantando, era pagode, era... Então estava difícil para entrar. Nesse inteirinho que eu vou lutando, fiquei grávida da Lu. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, paro, cuido da neném. Só que a neném veio com síndrome de Down. Então, mas como é que foi essa questão, assim, na gestação tudo tranquilo, acompanhamento, como é que... Igual a primeira. Assim, ultrassom morfológico, você via a carinha do bebê, ela super bochechuda, a cara do meu marido. Bonita, né? Assim, você não via nada. Eu fiz aquele exame da translucência nucal, que é o não invasivo, porque eu não tinha indicação para fazer uma mamilocentese, que é aquele exame mais invasivo. Por exemplo, quando a mãe já tem um filho especial, ou se ela teve uma gestação que ela perdeu o bebê por complicações genéticas, é indicado que na segunda o médico já pede uma mamilocentese. Porque é um exame invasivo, né? Você vai com a agulha lá no líquido amniótico, então existe risco até de perder. Então eles não fazem esse exame para qualquer mulher que não tenha indicação. Eu, apesar de ter 34 na época, então assim, já tinha minha primeira filha, e eles fizeram mais pelo nível de idade. Fiz a translucência nucal, deu negativo para a síndrome de Down. Porque na translucência, geralmente o Down ele tem uma sobrinha de pele no pescoço, o neném, e ela não tinha. Então ela foi passando batido nos exames. Então assim, as medidas de antebraço, que às vezes são um pouquinho diferentes, a dela deu tudo normal. O rosto, você viu o rosto, eu tenho o olho meio puxado, meu marido também tem. O recém-nascido tem o olho puxado. Sim, todo mundo. Tem muito japonês que não descobre que é Down na hora, né? Exatamente. Então, assim, foi passando batido. Eu fui até o 8º mês, quando eu entrei no 9º mês de gestação, no ultrassom, formou uma alcinha intestinal nela.
o médico falou, olha, está formou uma alcinha intestinal, vamos acompanhar, porque ele já entrou no 9º mês, ela para nascer no dia 25 de março. Então, ele falou, vamos acompanhar isso mais uma semana, vamos ver como é que está sendo. Acompanhou, a alcinha estava lá, uma pequena obstrução intestinal. Então, ele falou, olha, como ela está bem, o bebê já está bem, já está com as semanas boas, então vamos antecipar um pouco o parto. Eu também perco líquido um pouco, perdi na primeira, perdi na segunda. Não foi normal, foi cesárea. Os 2 cesáreas, a primeira também foi cesárea. Eu nunca tive, não sei o que é contração, nunca tive nada. Eu sei. Eu nunca tive, não tinha. A gente ficou esperando um pouco, mas o médico espera até determinado limite, Sim, né? sim, Então ele falou, ó, se não tiver, vamos partir para cesárea. E foi. Então a minha primeira foi, a segunda também. Só que ele foi monitorando e ele falou, olha, vamos antecipar o parto do dia 7, porque ela está bem, a neném está bem, tem essa obstrução. Até então não se falava em síndrome de Down. Porque em outras gestações acontece isso, não precisa ser só Down. Tem gestação que às vezes acontecem coisas ali no meio. É, por isso que a gente pergunta até, né, como é que foi, porque né? a gente sabe. Então, ele falou, vamos acompanhar, vamos fazer a neném nascer e ela mamando, respirando ar nos pulmões, pode ser que isso rompa e fique bem. E se não, é necessário uma intervenção cirúrgica. Aí eu já fiquei meio assim, né, porque cada filho é diferente, né? O teu primeiro vem de um jeito, o segundo vem de outro. Então, não, tudo bem, vamos fazer assim. Aí ela nasceu no dia 7, nasceu a H dela 8:10. Perfeito. Igual da irmã. Nossa! Veio pro meu colo. Veio pro meu colo. Foi pro colo da minha irmã que fazia enfermagem na época. Eu, na faculdade, trabalhei com Downs. Um pouco. Não imaginava que lá na frente eu ia ter a filha, mas eu já tinha trabalhado. E na época eu já achava que eles não eram aquilo só que as pessoas achavam, né? A gente trabalhando com a criança, vendo algumas coisas que eles falavam. Então você dizia, poxa, essas crianças têm mais coisa para dar, não é só isso. Então, naquela época eu já percebia isso. Mas eu sei que quando ela nasceu, ela foi mamando, a alça não rompeu. Então, no segundo dia eles iam monitorando com raio-x, falou, olha, não rompeu. Então, vamos preparar a sala de cirurgia. E é uma cirurgia que ela não é tão longa, mas é o dobro de tempo para preparar a sala do que para fazer a cirurgia. Porque é um bebê que vai estar no segundo dia de vida. Sim. E vai tomar uma anestesia geral, vai fazer um corte para... Então, aquilo foi o dia mais longo da minha vida, né? Porque até então ninguém tinha falado em síndrome, nada. Ah, então isso que eu ia falar, porque a Dani também tem o Arthurzinho, que tem síndrome de Down, e a Dani não teve uma experiência tão boa ainda. Eu soube no dia seguinte, né? Foi. Já no dia seguinte pelo médico, na primeira visita, né? Aquele baque, né? E tem médicos que dão as notícias, né? Maravilhosamente. Da Dani eu achei assim, o médico chega para dar a notícia, ela estava sozinha no quarto, não estava o esposo e a mãe, né? Às vezes desce, sobe, né? Um chega, né? E deu notícia para ela, não esperou ninguém nem da família, é meio complicado isso, né? O seu, então, como é que foi esse? Não, aí ela foi primeiro para a cirurgia, então ela ficou aquele dia todo ali, porque demorou sei lá quanto tempo para preparar aquela sala, e ela operou. Aí eles fizeram toda a cirurgia, desobstruíram e tal, foi beleza, depois o médico veio e disse que estava tudo bem, ela ia para a sala de recuperação. E depois o neonatologista da Promatic, quando ela nasceu, ele percebeu nela, porque todo recém-nascido põe a neném para fora um pouquinho e volta. Ele achava que ela colocava ela para fora, mas ela demorava para recolher. Entendi. Então ele achava que havia ali uma hipotonia. Nossa, bem observador, né? Uma hipotonia. Ele mesmo começou a olhar a mãozinha, ela tinha os dedos longos. Um M nas duas mãos, porque às vezes eles têm uma prega única. Sim. Mas ela tinha o Mzinho nas duas mãos, ele olhou o pescoço, não era em trapézio, aí ele ficou, vamos fazer o seguinte, quando for fazer o teste do pezinho, a gente tira um pouco do sangue e manda para o GENE, que é o laboratório genético, porque assim como tem crianças que nascem, que você não percebe a síndrome e eles têm, depende da síndrome, que a de Down é a mais comum, mas tem várias, né? Sim. Então, às vezes, você não percebe na hora, então... Você manda aquilo para o laboratório. E tem Downs que nascem, tem criança que nasce que não é Down e parece. Exato. É o que a gente chama que tem sinais sindrômicos. Tem pessoas por aí que têm sinais sindrômicos. Que era uma síndrome que ela podia ter sido desencadeada e não desencadeou. Mas deu alguma alteração na parte física. Essa pessoa ela pode ter no material genético dela alguma propensão à síndrome.
algum cromossomo que pode provocar uma síndrome. Sim, sim. Né? Então, tem pessoas que você olha que tem um rosto diferente, às vezes, pode ser um sinal sindrômico. Você falou, até lembrei, porque o Arthurzinho, quando nasceu, eu tive imediatamente a fala do médico dizendo em que ele tinha características para ser síndrome de Down. E aí, conforme os dias foram passando ali no hospital, o médico chegou e falou assim pra mim, olha, depois que eu vi teu marido, eu até tenho dúvida de que seu filho tenha síndrome de Down, porque ele é muito parecido com o teu marido. E aí, então realmente, né, há muita dúvida nesse primeiro momento. E tem até essa questão da genética, né, é complicada, né, complicado. E os cientistas também, né, no autismo também, né, é uma batalha, tem né, Santos mesmo, que nós somos santistas, né, que eu já te falei, então a gente, na época que ela nasceu, até fui falar com esse médico pediatra, que ele tinha um casal, e depois de quase 15 anos ele teve a terceira filha, Marina, que nasceu com síndrome de Down. Então ele escreveu até um livro, né, que ele era médico, pediatra, e ficou totalmente desarmado, não sabia o que fazer. Então ele conta a história toda dele, como é que foi nessa caminhada com a Marina, né. Então eu fui falar com ele, que ele era praticamente vizinho nosso, então fui lá conversar já com ele, saber, e ele me deu um material muito bom na época, né. E assim, a mulher dele é japonesa. Então quando a Marina nasceu, eles não viram isso. Ela foi para casa. E em casa, passou um tempinho que a mãe foi percebendo algumas coisas. Na hora de trocar, a molinha, né? A moleta do bebê, que é um pouquinho mais maleável, né? Agora com a Lu foi engraçado, porque nessa parte, né, ele foi operar e o médico veio e falou com o meu marido. Não falou comigo. Falou, olha, ela pode ser um sinal sindrômico essa hipotonia dela. Então a gente vai fazer o teste, tá? E falou assim, então, por enquanto vamos fazer isso aí, que o teste demora 15 dias para ficar pronto. E eu lá na maternidade só podia ficar 3, né? Seu marido não falou? Então meu marido não falou na hora. Meu marido virou para ele e falou assim, olha, mas se for síndrome, pode ser síndrome de Down, que é mais comum, eu não vi nada assim na neném, mas... Ele falou assim, pode ser sinal de síndrome de Down. Ele falou assim, olha, sinceramente, eu estou mais preocupado da minha filha na mesa de cirurgia. Porque eu quero que ela saia da mesa, porque é um bebê de 2 dias, tomou uma anestesia geral, e a minha preocupação é que ela primeiro saia da mesa. Se ela tem Down, se não tem, depois a gente vai ver o que faz. Porque eu não conheço um Down aí que não ande, não fale, não esteja aí na vida, né? Não, então vamos pelo primeiro, contrário, né? Vamos primeiro tirar ela dessa cirurgia, deixar tudo bem, depois a gente vê o que faz. Vamos esperar. Então, aí depois é que ele me falou, aí eu fiquei pensando, falei, mas que coisa? Falei assim, se for é Down. Porque outra síndrome eu acho difícil. Agora, ela mamou muito bem. Ela tinha uma sucção, ela mamava aqui, o leite pulava daqui, você entendeu? Então, assim, ela foi enganando a gente. Sim. Até na época, um pediatra conversou com a gente e falou assim, olha, ela pode ter pego a ponta do cometa aí. Porque tem bebê que nasce e você vê, Down. Já nasce ali. Tem bebê que você fica na dúvida. E tem a síndrome de Down, ela tem... existe a síndrome de Down, a mais comum é a trissomia pelo 21, que é a que ela tem, que o seu deve ter também. Sim. Mas existe a translocação e o mosaicismo. Né? A translocação, a trissomia é quando aparece lá no cromossomo 21, tem um outro. Intruso ali. Já está 3. caracterizado. A célula vai copiando junto, fica tudo com 47 cromossomos. 23 pares nós temos, eles têm uma mais. Na translocação, uma perninha desse 21 vai para outro cromossomo. Então, quando você vê um mapeamento genético, você não vê a trissomia, você vê uma cabecinha do cromossomo, uma perna lá, num outro cromossomo. Entendi. Que provoca a síndrome de Down também. E o mosaicismo é mais complicado, uma porcentagem muito baixa que tem. Porque, nesse caso, no mosaico, eles têm tanto células com 23 pares de cromossomos, como células com 47. Nossa. Então, eles até têm, assim, às vezes é mais atenuada a fisionomia, mas tudo é Down. Sim, tudo é Down. E na família não tinha nenhum caso? Nenhum caso. Até onde eu fui, nenhum caso. Mas também isso não é hereditário, né? Porque o pessoal fica procurando, tem pessoas que falam. Você falou até onde eu fui, né? Porque às vezes... Você vai indo na sua árvore genealógica... Bisavó, tataravô, porque a gente não conheceu e ninguém sabe, Não né? tinha. O que será que aconteceu lá atrás, né? A gente
quando você vai fazer a anamnésia, né? Não aí tinha. eles perguntam tudo isso. Mas é o tipo da coisa que até onde eu li, porque eu fui muito, né? Sim, a gente eu já conheci torna algumas coisas, mas assim, começou a abrir biblioteca ambulante. Eu fui para tudo que foi informação. E hoje é fácil, né? Com o Google, né? O Google você põe na época não tinha, né? Tinha, então era na leitura mesmo, procurando, então fui me formando, falei com as pessoas, falei com esse médico que já tinha filha. E fui me formando e a gente vai aprendendo, né? Olha só, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque tem muita gente entrando aqui, curtindo essa live, né? Então, assim, agradecer a presença de todos, tem a participação aqui da Loiana bastante. Que legal! Ela tá mandando um beijo, ela perguntou se você tinha 34 anos, é isso? Que você tinha quando ela nasceu, né? E aí tem uma pessoa que falou assim, que se você cantar, Lu, vai ficar mais apaixonada. Lu! Vai ficar apaixonado de novo. Quem será que de novo? Acho que é o Henry. Será que é o Henry? Se for um beijo pra você. O Henry é o nosso professor de Zumba. Já fizemos uma live. Você vai vir aqui, hein? É verdade. A gente dançar aqui, ó. Obrigada, gente, pela presença, viu? Carla, e aí você teve o diagnóstico, foi na pediatra, em casa. E aí como é que começou essa questão dos cuidados? O que era indicado para o desenvolvimento? Você encontrou ajuda? Onde você foi? Porque as mães, eu estou falando isso, que as perguntas que as mães nos falam. Márcia, parece que tem alguma coisa diferente com o meu filho. O que eu faço? Aonde eu vou? Né? Quem eu procuro? Né? Conta um pouquinho. Não, eu acho assim, todas as mães, né? As mães normais, né? Tem mãe por aí que não merece o título de mãe. Mas assim, as mães, no modo geral, elas são leoas, né? Com a Sim, nós somos chega perto. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para um filho, seja ele especial ou não, né? A gente faz. Então a gente vai atrás. Você pode ter um filho teu normal que ele tem um problema grave na escola de aprendizagem. Eu peguei muito isso, porque eu fiz estágio nas 3 áreas na psicologia. Eu fiz em escola, clínica e indústria, que a minha faculdade formava nas 3 áreas. Então eu tive uma carga horária de estágio monstra, né? Mas foi muito bom, porque a experiência é muito boa. Então, assim, eu trabalhei em escola com crianças com diferentes níveis de aprendizagem e com muita dificuldade. E que não eram especiais. Então, assim, não é porque você tem um filho especial que você vai culpar. Ela é assim porque ela tem a síndrome de Down. Não é. Muita coisa não tem a ver com a síndrome. Tem a ver que ela iria ter essa dificuldade mesmo. Sim. Você entendeu? Ou a personalidade dela, o jeito dela, ela seria assim. A Lu é um pouco tímida. Eu era extremamente tímida. Então, assim, nem tudo é por causa da síndrome de Down. Não, lógico. Né? Tem o caráter dele, a formação. Então, assim, quando eu descobri aquilo, eu tive 3 dias para ficar em parafuso. Porque a gente fica. Né? Você não está esperando. Eu tive uma gestação que estava normal, como a minha primeira. Aí começou com a alcinha intestinal. Tudo bem, operou. Mas é Down. Então, assim... Aí já vem uma lista, né? Você para ali, descarrega o que você precisa descarregar, Exatamente. porque você não está esperando aquilo, né? Ninguém espera, e você fica perdido. Como é que eu vou fazer? Vou reaprender, né? Como é que eu vou fazer? Tem que reaprender. Corre no livro, corre para ver como que é a criança com Down, corre para ver o bebê, conversa com alguém que tenha. A internet não era tão ativa, então eu fiquei né? 3 dias de molho no ar. No 4º dia eu já estava arregaçando a manga para ver o que eu ia fazer primeiro. Né? Então, assim, com um pouco de experiência que eu já tinha, eu sempre soube da estimulação precoce. Sim. Então, é uma das coisas mais importantes para fazer. Inclusive, uma coisa que eu sempre bati na escola, e mesmo com pessoas que eu conheço, e em comunidades que a gente trabalhou, assim, não é preciso você ter um nível financeiro muito alto para você estimular o seu filho. Né? Claro que se você tiver uma condição, tal, tudo bem, mas isso não impede você de estimular essa criança. Exatamente. Então a gente pegava muitas pessoas que não tinham, mas eu não tenho condição mesmo, deixa ele, não vai fazer mesmo, não é assim. Ele vai fazer. Claro que eu tive que largar o que eu fazia, e foi opção minha. Eu vou largar porque eu vou correr atrás, vou ver o que eu vou fazer com a Lu. Porque eu sei que o primeiro ano de vida de uma criança, Down ou sem Down, é o mais importante. É a primeira infância para o Então, se é importante, se foi importante para minha primeira filha, para ela, como é que vai ser? Né? Então, eu não podia simplesmente largar ela na mão de terceiros e continuar, eu vou cantar aqui, eu vou viajar para lá, vou voltar semana que vem. Então, eu falei, não, eu tenho que escolher agora. Ou eu acompanho a minha filha,
ou eu vou... Como eu tive o privilégio de poder parar, porque eu sei que tem mães que não podem. Não pode. Então elas vivem um dilema assim, que elas têm que estar trabalhando. Muitos pais, eu conheci uma pessoa em Santos, que tem uma ONG lá maravilhosa, que daqui a pouco eu falo, que o pai, assim que soube que a mãe teve o bebê da mãe, abandonou. Mas isso então tem muitos pais que abandonam. Isso aí a gente sabe que a gente lida aí com as mães, né? Com Down, com paralisia cerebral, com autismo, com deficiência intelectual, e a gente sabe como é a vida dessas mães, né? Muitas vezes é o que você fala, elas têm sim que largar a sua vida profissional, porque tem um filho às vezes que requer mais cuidados do que o próprio autista ou síndrome de Down, né? Que é o paralisia cerebral, que tem, e é muito complicado, né? E a gente vive num país que os deficientes são minorias, é o que eu falo. Nós somos a minoria, seja em qualquer lugar do mundo, nós somos a minoria. E a gente precisa de vocês, a maioria, que tenha essa consciência, que essas mães, que todos eles precisam, né, de uma escola realmente inclusiva. Você agora é candidata, né? Então eu espero que você faça isso. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos colocar isso aí na pauta. Mas você sabe por quê? Eu nunca pensei em ser, mas você sabe por quê? Porque as necessidades deles não são necessidades que dá para esperar. Você estava falando, voltando ao seu assunto da primeira infância, a gente tem vários marcos na primeira infância, e eu acho que a primeira infância, para qualquer criança que já nasce com algum tipo de deficiência, ela é determinante, né? Então a terapia tem que começar imediatamente, né? E o nosso problema é que a maioria da população, 80%, utiliza o SUS. Serviço Único de Saúde, não tem condições, e a gente sabe que terapia é caro, terapeuta e plano de saúde não cobre. Ainda tem você tem que entrar com advogado. E olha lá, porque às vezes eles até falam, não, tá bom, então a gente vai 2 sessões por mês. Entendeu? Uma sessão. Eu tô olhando para eles porque você sabe que aqui o negócio é rápido, daqui a pouco ele levanta uma coisa de 10 minutos e nós entramos atrasados. Eu tenho que pedir desculpa, né, Dani? É verdade. E aí você começou com a terapia. Aí ela, com 2 meses de idade, a gente começou com fisioterapeuta e fonoaudióloga, com 2 mesinhos. Então ela começou com a fisioterapeuta, foi quando nós locamos ali o Solar Vili Garaldi. Sim, conheço. Que é o dos velhinhos. Sim. Das pessoas, lindo aquilo ali. Eu fui, eles tinham uma piscina pequena, a fisioterapeuta falou, é interessante ela já fazer a natação, porque isso vai fortalecer a musculatura dela e ela vai começar a andar, a engatinhar. Natação é tudo pra eles. Então ela ia lá com a fraldinha dela, com um maiôzinho, no hotel, e ela virou estrela, porque os velhinhos lá não sabiam que estava fazendo um bebê ali. Então ela ia lá na piscina, a gente acompanhava, ela começou a nadar ali, e com 8 meses ela já sentou bem, começou a engatinhar, e com 1 ano e 3, 4 meses ela andou. Ela andou assim, ela tinha andador, eu coloquei andador para ela. Muita gente, né, mas eu coloquei andador porque ela era extremamente assim, agitada. Ela era bem agitada. Então ela ficava de andador pela casa aqui o dia todo. E a alimentação dela? A alimentação dela normal. Foi tranquilo? Normal, com a orientação do pediatra sempre. Ela mamou até os 6, não, foi antes dos 6 meses eu perdi o leite, porque foi a tensão, né? Toda aquela tensão, então o meu leite acabou logo. Foi. Então ela já entrou foi um bebê de mamadeira mesmo, mas começou a ficar bem fortinha. Então assim, um belo dia eu tô com ela na sala e ela estava ali, ela começou a levantar e encostou no sofá. Aí eu fingindo que não estava vendo. Daqui a pouco ela pegou e ela mesma começou a testar e olhava pra mim. Então eles são muito engraçados, né? Porque ela olhava pra mim como que diz assim, você acha que eu não vou? Já estava aí eu assim, desafiando. Estava olhando, eu falei, ela vai querer sair dela, encostada. Daqui a pouco ela soltou e veio andando, ela meio que correu e chegou no outro lado, no outro sofá que eu tinha aqui. Aí eu falei, nossa, Lu, vamos lá. E coloquei ela de novo, falei, agora vem. Aí ela veio. E a gente tem que ficar correndo, né? Porque a gente entrou atrás. Mas mesmo assim, ela com andador, eu deixei com andador porque com medo dela cair. Só que até o dia que eu vi, o que ela fez? Ela levantou o andador andando. Danadinha, hein, E foi com a terapia, foi com a fisio, foi com a fono.
uma fono muito boa que nós tivemos, ia em casa. E né? a escola? A escola, com 2 anos de idade, eu fui até o Mackenzie. Sim. Cheguei lá e falei, eu tenho uma filha com síndrome de Down e eu quero matricular ela aqui. Não tinha inclusão. Nessa época já estava meio que obrigatório, eu acho, que foi ela tinha já 2 anos, ela nasceu em 98. A LBI é de 2015, né? Mas mesmo assim... 5 anos, mas tinha o estatuto Mas já, tinha, né? tinha. Em Eu falei, 2010 o estatuto. Eu falei, olha, eu moro aqui no Zero, eu queria que ela estudasse aqui, porque para mim vai facilitar. E elas tiveram, assim, uma super boa vontade. Que bom. Eu não posso reclamar das escolas que ela estudou, porque eu dei muita sorte, eu acho, porque eu escuto tanta gente falar. Sim. Mas assim, o Mackenzie, elas falaram, olha, a gente não tem ninguém aqui Down, mas você traz ela que a gente vai ver e nós vamos aprender juntos. Sim, exato. O que você tiver de material, você traz pra gente. Aí eu comecei a fazer a apostila. Quem que descobriu a síndrome de Down, de onde veio, por que chamava Down. Até para explicar, né, para toda... E fui indo e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu quero assim, muitas mães acham que quando vai uma criança especial na sala, vai atrapalhar o andamento da sala. Então eu não quero isso. Qualquer mãe que tiver alguma pergunta, pode falar comigo diretamente. Você fala para falar comigo, que eu não me incomodo nem um pouco. E depois ela é pequena demais pra gente saber ainda o que ela tem para dar. Então vamos colocar ela na sala, ela é muito pequenininha, muito tímida. Entrou no jardinzinho lá do Mackenzie. Só que ela olhava para todo mundo e não falava nada. Mas numa timidez, eu sabia que era uma timidez. Então ela ficava ali, tinha aquela rodinha que todo mundo cantava, ela ficava quietinha, não cantava. Então foi indo, aí no final do ano a professora falou, olha, ela é ótima, porque ela fica ali na sala, a gente dá umas coisinhas, ela brinca, ela faz, mas assim, a gente não sabe ainda se ela já aprendeu algumas coisas ou não. Eu falei, olha, eu não tenho pressa. Eu quero que ela vá passando à medida que ela for vencendo aquele estágio. E ela entrou bem novinha, né? 2 anos, né? Então eles falaram, vamos refazer o jardinzinho e vamos ver. Eu falei, ok, vamos fazer. Só que quando ela voltou, porque o Down é muito assim, ele não gosta muito de mudança, né? Você fala que vai mudar um negócio aqui no quarto, até não gosta. Então, assim, aquele ambiente ela já tinha dominado aquele ano. Ela já conhecia os professores, ela conhecia a pessoa que ficava no pátio, ela conhecia os alunos, porque muitos também refizeram, não só ela. Então, ela já estava meio que se adaptando ali. Adaptada. O que aconteceu? Eu fui buscar ela na escola e uma moça que ficava na porta veio toda emocionada. Você não sabe, a Luciana chamou meu nome hoje. Eu falei, nada. Ela falou, chamou, veio me chamar. E outra, a professora falou, você sabe que de repente a gente colocou a roda para cantar as musiquinhas que as crianças estavam aprendendo. Ela cantou todas de cor. Eu falei, ela estava observando. Ela já sabia. Ela estava observando. E ela estava com vergonha ou alguma coisa assim, então ela está se soltando mais. A partir daquele tempo ela foi indo e foi pegando todas as liçõezinhas, tudo que eles davam, ela foi fazendo, eu fazia com ela em casa de novo. Sim, eu repetia todas as lições de novo. Então, assim, quando ela chegou na fase do jardim 2, era pré ainda, não era primeiro ano, para o pré, que já estava na fase de alfabetização, então, assim, o que aconteceu? Antes dela alfabetizar, eu descobri, nas minhas descobertas, eu descobri um método numa loja que era para a criança aprender a ler. Fala aí, que tem bastante gente. Eram CDzinhos, tinha uns livrinhos maravilhosos. O nome até Hook on Phoning, se eu não me engano, é um método americano. É bom falar. Mas eu comprei aquilo. Aí comecei a ler e falei, vou dar isso aqui para ela. Mas antes disso, existe um livro que a gente já estuda em psicologia, ensinando o seu bebê a ler. Mas você dá para crianças de 1 ano, às vezes até menos. Então a pessoa, você é louca, o bebê de 1 ano. Não, ele presta atenção, estimulação. A criança presta atenção. E é que eu te falo da estimulação precoce. A mãe com um filho normal, ela já estimula instintivamente, sem saber que está estimulando. É aquela vozinha assim que você fala com ele, a outra... Tudo é estímulo sonoro, estímulo visual, você bota um brinquedo em cima do negócio, isso tudo são vários estímulos, a gente tem milhões de estímulos por segundo. Exatamente. Né? Então, o Down antigamente, quando a mãe via que era Down, não vai aprender nada, então deixava de canto, não tinha estímulo. Exatamente. Se você pegar o teu filho normal e fizer isso, ele vai ficar defasado intelectualmente. Se você colocar o teu filho que não nasceu com síndrome nenhuma, deixar ele isolado, não conversar com ele, não levar em festa, não colocar em convívio social, ignorar, não dar carinho, não dar um amor, ele vai ficar agressivo, ele não vai falar direito, como os Downs antigamente. E não vai saber se comunicar. Tinha Down que babava, ficava numa cadeira de roda que ela andava. Exatamente. Então,
Aí fala, a inteligência do Down cresceu em 70%. Não é que cresceu, é que existiam alunos que cresceram, as mães tomaram mais consciência, perderam a vergonha, porque muita mãe tinha vergonha, chegou, né? e você foi com a estimulação. Então, assim, quanto mais cedo começar, melhor. Vai lá. E a escola, como é que foi? Ela foi alfabetizada? Como é que foi? Eu como é que... ensinei Lu, primeiro. Você gosta de ir na escola, Lu? Conta pra mim. Adorei. Gosta? Gosto. O que você mais gosta de fazer na escola? Educação física. Ah, eu também! Eu também gostava. Que esporte você gosta, Lu? Vôlei. Ah, eu também, Lu! Gostava de jogar vôlei. Viu? Você joga bastante? Sim. Isso mesmo. E você gosta de nadar também? E dançar também. Matéria que você gostava lá na escola, qual que era a matéria? Ah, biologia. Gostava de Biologia? Nossa, essa eu não gostava não. Lu. Eu gostava de educação artística, essas coisas. Física também ela gostava, por causa do nome dos elementos. Jura? Gostava, que era tudo estranho. Aquela a professora tabela. falava, ela decorou por causa do nome estranho. Era igual. Então ela continuou no Mackenzie? Aí ela então? foi no Mackenzie, eu ensinei ela antes um pouquinho com as letras, só a ler, não escrita. Então comecei a ler cartões, eu colocava cartões com as letras em letras de forma. Sim, sim. Então ela bebezinha no berço, A, aí eu pegava outro, B, e ela olhando, C. Eu ia fazendo isso quase que diariamente, né? Só mostrando para ela. E isso aí eu acho que ajudou muito, porque quando ela foi para a escola, eles começaram a dar, né, a coordenação, primeiro a coordenação motora, ela fez comigo também em casa. Quando ela começou a aprender as letras, eu rebatia em casa com esse método que eu te falei. Então eu comecei a fazer com ela e ela começou. E eu notei uma coisa, que muitos devem ter isso. Quando eu estava ensinando as letras, eu falava B. Aí quando era para juntar B com A, eu falava, e o B com A? Ela, BA. Ela falava... Aí eu falava assim, e o C com A? CA. Falava, bom, não é isso. Eu vou ter que mudar o meu jeito de ensinar. Que é o que eu acho que tem que acontecer com os professores. Porque o professor, ele não vai pegar um aluno pronto. Ele vai pegar o aluno A, ele vai entender de um jeito, o B vai entender de outro. O C não vai entender nada. Eu não estou falando de deficiente. Estou falando de aluno comum. Então, se esse já tem a diferença, o deficiente vai ter a dele. Sim. Então, a gente tem que procurar o quê? Fazer eles compreenderem o que a gente quer passar. A Lu, ela teve terapeuta acompanhante no Mackenzie? Ocupacional teve, em todas as escolas. Então, a primeira coisa que eles colocaram no Mackenzie foi uma pedagoga, na época era pedagoga, depois veio uma outra. Em cada série que ela ia tinha uma nova, mas sempre com alguma coisa ligada. Que fazia adaptação. Que fazia da adaptação. matéria. E lá em Santos, que foi quando ela terminou, ela mudou do Mackenzie para o Liceu Santista de Santos, que foi uma escola maravilhosa para ela também. Eles colocaram, e todas elas iam fazer pós-graduação em inclusão. Elas tinham que fazer a pós em inclusão para ficar na sala. Nós sabemos aí dessa história, porque aqui em Barueri a gente também não tinha as agentes de inclusão. Aqui foi dado o nome de agente de inclusão, né? Que eram as terapeutas acompanhantes. E foi uma luta das mães aqui, guerreiras, que devem estar assistindo aí, junto ao poder público, né? Ficamos aí uns 3, 4 anos e graças a Deus o prefeito, né, criou o cargo, concurso, porque senão ela acaba desestimulando a professora. E primeiro foi dar prioridade para os autistas, porque na época, uns 5, 6 anos atrás, né, foram as mães dos autistas que iniciaram, até por conta da lei Berenice Piana, né, que garante ao autista, né, após avaliação, esse terapeuta acompanhante, aqui agente de inclusão. Então a gente percebe que é sempre uma grande luta das mães e das famílias, porque não está nada pronto para os deficientes, eu percebo isso, mas a gente está sempre em todas as áreas ali, cobrando, participando dessas políticas e fazendo com que as pessoas vejam que isso é necessário para o próprio desenvolvimento dele como pessoa, né? Porque no caso dela, ela teve desde o início. Quando ela chegou no ensino médio, porque ela foi para o ensino médio, quando ela acabou o nono ano, foi para o ensino médio. E eles falaram pra gente. Olha, o negócio é o seguinte, primeiro ano ela vai ficar com a menina, só a parte, 2 ou 3 aulas, depois ela vai ficar sozinha.
Segundo ano, ela vai ficar menos com a menina, para ela ter mais vai- autonomia. sim. Terceiro ano ela não tinha ninguém. Sim. É o que eu falo. A questão própria, a questão da escola, na inclusão, às vezes, eu passei isso com o Enzo e com tantas outras mães que passaram isso, né? Para eles é difícil entrar naquele ambiente, às vezes uma sala com 30, 40 alunos, muito barulho, né? E ficar 4, 5, 6 horas. Então tem que começar paulativamente. Quando chegar no momento que é aproveitável, ele está rendendo, ele está produzindo, ok. Passou daquilo, não produz mais, ela não tem por que estar lá, porque é só, às vezes até ele se desorganiza, Sim, não, né? aí eles vão sozinhos. Vão Eles sozinhos. vão sozinhos. Agora vamos ver um pouquinho, pode chamar aí o vídeo? Vamos colocar um vídeo especial que tem aqui, gente, da Lu, que a gente está com o tempo corrido hoje. Vamos ver um vídeo que ela trouxe aí pra nós. E agradecendo enquanto não vem aí, as meninonas estão participando Opa! aqui firme e forte. Beijo! Um beijo pra vocês. Beijo, Loli. Eu sei que você tá assistindo. Ah, eu conheço! Beijo! É. Pessoal, ó, tá vendo, ô, Lu? Olha, gente, é uma pena porque a gente tinha muita coisa para aprender com as duas, né? Então a gente quer agradecer, pedir desculpa a questão dos classificados, a gente não vai ter tempo de colocar no ar. Eu queria agradecer muito vocês, convidar vocês de novo. A nossa boneca, não vou deixar ela embora sem ela mandar os beijos para as pessoas que ela gosta. Você vai voltar aqui, viu? Com a Márcia, com a Dani, nós vamos conversar bastante com você. E queria que as duas terminassem cantando pra gente, porque eu acho que isso é um grande exemplo de superação, de que é possível, né? Sim. Né? Fala um pouquinho aí para as mães, manda um recado para algumas mães que estão aí, que estão te vendo. O que eu quero dizer é o seguinte, não tenha medo, porque você teve um filho especial. Esse filho ele vai ter uma vida, ele vai ter todo um futuro, e tudo vai depender do início dele, né? Então, assim, faça a estimulação, procure fazer o melhor que você pode, porque eles vão responder, eles vão ser, o principal é a gente querer que eles sejam pessoas felizes, e eles vão ser pessoas felizes, porque com o nosso apoio, com o nosso carinho, com o nosso amor, né, com a ajuda que a gente pode dar para eles o tempo inteiro, isso é possível. Toda estimulação que a gente puder dar é possível, porque isso tudo vai servir para ele pro resto da vida, né? Tudo que a gente faz nesse início é pro resto da vida, né? Então toda essa estimulação, todo esse carinho que você dá para ele, eles vão ser pessoas maravilhosas, pessoas muito melhores que a gente, Não, né? e O Down, ele não tem, ele não não vê raça, não. cor, ele não vê situação financeira. Eles não veem, né? O né? autista também eu tão... diria que ele é o ser humano
passado a limpo. Exatamente. Né? Ele não guarda mágoa, não fica com rancor. É o melhor amigo que você pode ter. Exatamente. Pena que muitos adolescentes não sabem, não tem condição de ver isso. Muitos, melhores filhos que muitos. É, melhores. Agora a gente queria que vocês dessem uma palhinha, É. né? Porque a Lu toca violão, gente, mas ela não trouxe. Mas nós vamos voltar aqui antes do Natal com você, pra você vir aqui conosco. Vamos sim. Falar Ela vai contar muito. que ela aprendeu Libras lá em Santos. Também. Libras, Uau! ó, eu também, ó, eu ganhei meu nome. Cantou em Eu ganhei meu Libras. nome, Olha, sabia? é. Meu nome é assim, gente, ó, eu fiquei até emocionada. Meu nome é assim, ó, É o topete. Eu não tô certo. Beijo, Ju. Ganhei de um amigo da Júlia que é surdo. Ele viu os vídeos e você sabe que eles têm que dar um nome pra gente, Sim, né? Eles sim. têm a minha marca, né? Minha marca. muito legal. E a minha é o tupete, gente. Por que será, né? Vamos então. Lu, Marisa cantamos? Monte em Libra. Marisa Monte. Vai Vamos lá, como é que é em Libra? Que lindo. Agora o seu recadinho. Não, a mãe vai cantar? Canta um pouquinho, vai, uma palhinha. Canta Peraí. a Paula, vai. Vai. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, Que vivo a fazer demais com você. Diz que não precisa, é dizer que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Gente, eu vou contar um segredo. O Enzo adora ela. Gente, o Enzo adora ela. Fala assim, ai, mas de novo, não aguento mais. O Enzo ama. Gente, é isso aí, ó. Fica aí um beijo nosso, né? Infelizmente teremos que terminar até a semana que vem, um programa super especial, que é a semana do Dia das Crianças, né? Espero contar com vocês aqui. Compartilhem. Beijo, manda beijo. Obrigada. Lu, beijo. Muito obrigada. Obrigada Ah, por manda ter tchau, assistido. Lu. Beijo pra vocês, todo mundo. Beijão. Aê. Linda. Viu? Tá vendo, Lu? Ah, É muito beijo. conteúdo.